falar com você sobre pessoas que foram transformadas pelo Espírito Santo. Eu vou te mostrar três pessoas muito importantes da Bíblia, que nós até admiramos, observamos a vida, a conduta deles. Contudo, você vai observar como eles eram antes de serem batizados com o Espírito Santo. E você vai ver a grande mudança que ocorreu no comportamento, no caráter, nas atitudes deles após o batismo com o Espírito Santo, frisando então a importância de permitirmos que Deus nos batize com o Espírito Santo, porque quando somos batizados com o Espírito Santo, o Senhor Deus ele vem e ele começa a transformar o nosso caráter, ele começa a transformar as nossas atitudes. Quando somos batizados com o Espírito Santo, nós estamos cheios de Deus. Então nós começamos a ser transformados. Eu vou te mostrar homens que foram transformados pelo Espírito Santo. E é isso que nós estamos buscando aqui na igreja. E a oração que eu quero fazer com você depois é que você peça para Deus e diga: Deus, como o Senhor transformou? Nós vamos aprender hoje sobre o João, o Pedro e o apóstolo Paulo. Como o Senhor entrou na vida desses homens, eu vou te mostrar como é que eles eram antes de serem batizados e depois de batizados. A nossa oração hoje a Deus vai ser essa. Deus entrou, Deus transformou o comportamento, Deus transformou a atitude, Deus transformou o caráter e Deus transformou o temperamento desses homens. O que Deus fez na vida deles, Deus pode fazer na nossa. Só que nós temos que pedir isso: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, tenho que me manter cheio. Porque se eu começar a me esvaziar do Espírito Santo, eu vou começar a ter aquelas velhas práticas de quando era aquela antiga criatura. Nós vamos começar a ter comportamentos errados quando nos esvaziamos. Você tem que se manter cheio. Então, se Deus conseguiu fazer uma grande obra no Pedro, no João e no Paulo, por que Deus não pode fazer na nossa vida? O nosso caráter é formado enquanto ainda somos crianças e moramos com os nossos pais. O nosso caráter é formado pelos limites que recebemos ou não dos pais. É formado pelos princípios, pelo carinho que recebemos ou não dos pais. Então, normalmente o caráter ele é formado até ali os seus 6 anos, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Esse ali tem a formação do nosso caráter. Cada pessoa já nasceu com uma característica. Tem aquele filho que já nasce mais calmo, tem um filho que já nasce mais genioso, e tem outro que é mais ou menos. Cada um vai ter um temperamento de um jeito, o outro é mais estourado, outro. Então, como pai, a Bíblia diz que os filhos, eles não são nossos, eles são herança de quem? Como pai, você tem que moldar o seu filho. Você não tem que ter pena. Se você tiver pena, você está sendo um pai que não está sendo bom para o seu filho. Você precisa transformar. Às vezes tem aquela criança que já nasce geniosa. Com essa você vai ter que ser mais firme para botando limites nelas. O que eu tenho visto muito hoje é às vezes uma criança pequena batendo no pai. Mas batendo de verdade, dando tapa no pai, dando tapa na mãe. Irmão, se você não botar um limite, não usar força às vezes e o chinelinho santo, você vai perder essa criança, o caráter dela vai ficar assim, porque a primeira pessoa que representa a autoridade é o pai. E se essa criança com essa idade não respeita os pais, quando ela crescer, o que ela vai fazer? Se ela não tem o respeito pelos pais, que são a primeira figura de autoridade dentro da casa, quando crescer, não vai respeitar o chefe, não vai respeitar o colega, não vai respeitar o vizinho, não vai respeitar o próximo. Então a gente tem uma função muito importante como pai e mãe, que é essa questão de educar e de ir moldando aquela pessoa, ensinando para ela princípios, dando limites, porque a vida também nos dá limites. Nós vivemos uma sociedade e a nossa sociedade tem regras. Todas as pessoas que extrapolam essas regras, elas são punidas. E a gente precisa ensiná-los para que eles sejam essas boas pessoas. Contudo, muitas vezes nós viemos do mundo com uma formação, com um caráter, com um molde. E às vezes a pessoa pensa: puxa, mas como é que eu posso mudar? Se a minha primeira mudança seriam meus pais, que me ajudariam. Não ocorreu. Eu cresci, às vezes o mundo ainda deu uma piorada, mostrou algumas coisas que não são boas para nós. Então como é que eu posso ser transformado? Através do Espírito Santo. Toda pessoa pode ser transformada através do Espírito Santo. Eu vou começar mostrando para você aqui 3 personagens bíblicos. Você vai ver como é que eles eram antes de serem batizados. E depois que eles têm um encontro, são batizados, você vai ver que Deus transforma. E essa é a oração que eu e você temos que fazer. Deus, me transforma, Senhor. Vamos começar falando do João, o apóstolo João. Só que eu vou entrar no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Porque eu não vou deixar o João falar do João. Nós vamos ver o que o Lucas falou do João. Lucas, capítulo 9. Vamos juntos.
Eu vou te mostrar dois textos de como era o jeito do João, o temperamento do João, o caráter do João. Depois você vai ver o João tendo um encontro com o Espírito Santo, você vai ver o quanto ele vai ser transformado, o quanto ele vai mudar até a forma dele de falar e a carta que ele escreve para nós. João é o que nós vamos falar, então é Lucas 9, versículo 54. Todos acharam? Quando Jesus, Lucas 9, 54, estava indo a Jerusalém, contudo, ele intentou passar por uma aldeia de samaritanos, provavelmente ia ficar ali um dia, ter uma estadia. A Bíblia diz que os samaritanos não receberam Jesus porque o rosto dele era de como quem iria a Jerusalém. Havia uma rixa entre os judeus do norte, samaritanos, e os do sul. Então eles não receberam Jesus. João ficou irritado. João andava com Jesus, só não tinha sido batizado com o Espírito Santo. E é isso que eu quero que você veja a importância do Espírito Santo. Ele andava com Jesus, mas ele ainda não era cheio, não tinha sido batizado com o Espírito Santo. Aí olha a atitude do João diante dessas pessoas. Lucas 9, versículo 54. Pegue uma caneta, anote, sublinhe. E os discípulos, Tiago e quem mais, queridos? E João, vendo isso, disseram. O que eles disseram, pessoal? Todo mundo junto. Senhor, o que eles disseram? Queres que digamos que desça o quê? Fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Você vê, ele não era transformado ainda. É antes do Espírito Santo, João, que eu estou te mostrando. Um homem irritado. As pessoas não fizeram o que ele queria, bom, vou mandar descer fogo do céu, vou matar todo mundo. Tem crente assim dentro da igreja. Pastor, minha vontade de jogar uma bomba na vizinha, orar para que a terra se abra e ela seja engolida viva. O João estava assim, Senhor, quer que a gente desça fogo do céu? Vamos acabar com esse povo aqui que não te recebeu? Jesus corrige o João na hora. Na hora, Jesus não deixou passar. Versículo 55. E voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, o que ele disse? Vós não sabeis de que espírito? Ou seja, Jesus está dizendo, vocês não estão entendendo o que é andar comigo, vocês não estão compreendendo que vocês deixaram a religião, é uma nova vida. Vocês não estão entendendo o que eu estou ensinando. O João ainda não era batizado com o Espírito Santo. Queria que descesse fogo do céu e matasse todo mundo em Samaria. Agora vamos olhar outro texto, Marcos 9, também falando do João antes do Espírito Santo. E é isso que eu quero que você compreenda hoje, a importância de ser batizado. Quem já é batizado no Espírito Santo, já fala em línguas, a importância de você se manter cheio. Você tem que se manter cheio, para que você continue representando Jesus. Quando vamos nos esvaziando, nós deixamos de representar Jesus. Marcos, todos acharam? O Evangelho, você está no Lucas, é um livro para trás, Marcos capítulo 9, todo mundo pode pegar a caneta, sublinhar o 38 e ler com o pastor. Olha o que de novo João fez aqui no 39. E João lhe respondeu, dizendo, o que o João fez, pessoal? Mestre, vimos um que, em teu nome, o que ele fazia? Expulsa demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos porque ele não nos segue. Olha o João proibindo alguém de pregar Jesus. Não, fulano, tu não vai pregar Jesus, tu não anda conosco, tu não está seguindo o mestre, não segue. Não, tu está proibido, não pode mais, não fala mais nesse nome, tu não tem direito. Olha o João. Primeiro o João querendo que descesse fogo do céu, agora o João está proibindo uma pessoa que está falando sobre Jesus, que está pregando Jesus, de pregar. O João vai lá e diz, tu não anda conosco, não nos segue, tu não pode. Ele nem perguntou para o mestre o que ele tinha que fazer. Ele nem perguntou o que Jesus achava, ele já foi lá e fez, sem falar com Jesus. Esse é o João que anda com Jesus, mas não foi batizado no Espírito Santo. Agora nós vamos ver que houve o dia do Pentecostes, todos eles foram batizados, Jesus já morreu na cruz, e o João agora está transformado, e vamos olhar a primeira carta de João, capítulo 4. Você vai ver completamente a diferença nas palavras desse homem. Porque agora ele é transformado. Primeiro ele quer que desça fogo do céu e mate todo mundo. Está proibindo quem prega Jesus e não anda com eles. Proibindo. Agora nós vamos ver o João, depois que Jesus morre naquela cruz, depois que o Espírito Santo vem, e ele é batizado com o Espírito Santo. Como é que é esse João agora, depois dessa transformação e do recebimento do Espírito Santo? Para você ver a grande diferença que o Espírito Santo pode fazer na vida de uma pessoa. E como eu e você temos que ser cheios do Espírito Santo e batalhar por isso. E pedir para Deus, como o Senhor transformou o João, o Senhor me transforma. Entra na minha vida, faz a mudança que é necessária, em tudo. Às vezes você diz, pastor, eu sou uma pessoa mais irritada, mais brava, ou não sei qual é o seu temperamento, ou mais tranquila, mas Senhor, muda-me.
Vamos lá? 1 João 4, todos acharam? Versículo 20, leia com o pastor o que diz a Bíblia Sagrada. Olha o João falando conosco depois que ele foi batizado com o Espírito Santo transformado. Se alguém diz, o que o João disse? Eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pega uma caneta e sublinha isso aí. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Olha o João falando para nós agora que você tem que amar o seu irmão. Primeiro ele estava dizendo, Jesus, vamos mandar fogo? Vamos matar todo mundo aqui? Senhor, proibi aquele lá de pregar, porque ele não está andando conosco. Sai daí, não pode usar isso não. Agora o João está transformado, ele está dizendo, nós temos que amar o nosso irmão. Ele está dizendo, como é que eu posso dizer que eu amo o meu irmão que eu vejo? Eu não amo o meu irmão que eu estou vendo. Como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo? Ele está dizendo que é impossível a gente amar a Deus se não ama quem? O irmão. Como que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão? João está falando isso para nós agora. Dizendo, você vê que o João é outra pessoa. As palavras dele mudaram. Agora ele está falando sobre amor ao próximo. Mas por que o João foi transformado? Por que o João mudou? Pastor, tão rápido. Como é que ele foi assim? Porque ele foi cheio do Espírito Santo. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo entre na nossa vida, transforme o nosso comportamento, transforme os nossos pensamentos, transforme o nosso caráter, o nosso jeito de ser. Nós ficamos tão tristes quando vemos cristãos que estão há muitos anos na igreja, mas ainda têm esse comportamento mundano, errado, porque talvez estão se esvaziando do Espírito Santo. Às vezes você vê um irmão virando a cara para o outro. Eu não gosto do fulano, eu vou evitar o ciclano. O fulano entrou por uma porta, eu saio pela outra. Com o fulano eu não ajudo, eu não... Irmão, está faltando comunhão com o Espírito Santo. Você vê o João mandando fogo, o João paralisando, o João isso, o João aquilo. Mas quando ele é tocado, ele é cheio do Espírito Santo, ele é transformado, ele vira num outro João. Você não diz que esse João que escreve a carta, e você lê as 3 cartas dele, é o mesmo João que andava com Jesus. Porque depois do Espírito Santo, ele é um homem transformado. E é isso que eu e você temos que buscar, essa importância do Espírito Santo, essa importância do batismo. Tem pessoas que estão há anos na igreja, mas elas não estão cheias de Deus. Você precisa se encher. Quando você está cheio de Deus, você vai representá-lo muito melhor diante das pessoas. Precisamos ter esse tempo de comunhão. Vamos olhar o Pedro. João capítulo 18. Agora o João vai falar para nós sobre o Pedro. Você vai ver o Pedro antes do Espírito Santo, antes de ser batizado. E depois vou te mostrar o Pedro batizado. Você vai começar a perceber uma grande diferença na vida desses homens aqui da Bíblia. Se houve uma diferença na vida deles, Deus pode fazer na minha, na sua, Deus quer. Só que você tem que pedir, você tem que colocar isso na sua oração. Eu quero ser transformado. O Senhor transformou o Pedro, que parecia uma pessoa impulsiva. Mas o Senhor transformou ele, então o Senhor pode, o Senhor me ajudar. Claro que Ele pode, você tem que pedir. Às vezes a nossa família não está vindo para a igreja, porque eles nos veem dentro da casa de Deus. Todavia, quando estamos dentro de casa, eles percebem em mim e em você talvez um comportamento ruim. Nós estamos na casa de Deus, na igreja, dizemos, olha, eu sou um cristão, entretanto. Muitas vezes dentro do lar, não estamos dando esse testemunho de alguém que está cheio. Ainda estamos com aquele antigo comportamento. Então não basta ser batizado com o Espírito Santo. Você tem que se manter cheio. Porque quando eu estou cheio não tem espaço para mágoa, para raiva, para o ódio, para vingança, para inveja, para nada. Se está tendo espaço para essas coisas é que estamos nos esvaziando e precisamos voltar a nos encher. Para que quando as pessoas olharem para ti, elas vejam Jesus na sua vida. Jesus dizia para todo mundo, quem me vê está vendo o Pai que me enviou. E assim deveria ser na nossa vida. Estamos representando bem Jesus por onde estamos andando. Nós temos um amigo, o Espírito Santo, que transformou esses homens e que pode nos transformar se nós deixarmos e pedirmos. Eu quero que essa semana inteira essa seja a sua oração. Me transforma, Senhor. Me ajuda a mudar onde eu ainda não mudei. Vamos olhar para o Pedro antes do batismo do Espírito Santo. E olha como é importante ser cheio do Espírito Santo. João 18, o versículo é o 10. João 18, 10. Todo mundo junto com o pastor, todos. O que diz a Bíblia, queridos? Então, Simão Pedro. O que Simão Pedro tinha? Não estou ouvindo a igreja. O que ele tinha? Uma espada. Ele desembaiou a espada e ele feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E o nome do servo era o que, queridos? Você vai ver que Jesus não deixava passar nenhum erro. Você começou a perceber?
Todas as vezes que eles erravam, Jesus os corrigia na hora. Jesus vai corrigir o Pedro. Aí Jesus disse: mete a espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Na hora ele corrigiu o Pedro, Jesus não deixava. Então Simão Pedro, que tinha espada, o que Simão Pedro fez, queridos? O que ele fez? Desembainhou a espada e feriu o servo de quem? Do sumo sacerdote. Todo mundo olha para mim? Aqui o Pedro ainda não tinha sido cheio do Espírito Santo. Ele estava andando com Jesus. Jesus não tinha morrido na cruz. Ele não era batizado no Espírito Santo, não estava cheio do Espírito. Qual foi o comportamento do Pedro no momento difícil? No momento de dificuldade, o Pedro foi lá. O que o Pedro fez? Puxou a espada e feriu uma pessoa que estava vindo para prender Jesus. Primeiro ponto que a Bíblia fala, que eu quero que você leia e medite comigo. Então, Simão Pedro. O que o Simão Pedro tinha? Todo mundo leia comigo. O que ele tinha? Irmão, a espada era a arma que ele usava quando ele era velha criatura. Era o jeito que ele resolvia os problemas dele quando ele ainda era uma velha criatura. E eu quero que você olhe para mim agora. O que você ainda tem da velha criatura que você ainda carrega? E que nas horas difíceis, você usa isso para resolver os seus problemas. O Pedro tinha uma espada. Às vezes você tem a mentira. No momento difícil você mente. Ah, pastor, eu precisei mentir. Isso é da velha criatura. O pai da mentira é quem? Nós não podemos a mentira, viramos filhos do inimigo. Às vezes a pessoa tem a mágoa. Você tem um coração que guarda muita mágoa. Qualquer coisa você leva para o coração, para o lado pessoal. Jesus transformou o Pedro, ele quer transformar você. Muitas vezes você é uma pessoa vingativa. Normalmente quem é vingativo é porque guardou mágoa também. E você quer devolver para aquela pessoa, quer que ela se dê mal, morra seca, quebre a cara, eu vou fazer tal coisa para prejudicar, eu vou devolver para o fulano. Ah, ele me fez, eu vou fazer pior. Vai cair na minha mão, vai chegar a hora que eu vou me vingar. Às vezes como Pedro. Carregamos coisas conosco ainda da velha criatura. Você precisa pedir que o Espírito Santo transforme você. Você tem que deixar ele entrar na sua vida e mudar você. Às vezes você é aquela pessoa que vira o rosto para os outros. Ah, o fulano me fez isso, não fala comigo, eu vou virar a cara, eu nem cumprimento mais, eu não quero nem olhar para essa pessoa. E você vê a pessoa diante de você, você não olha para ela, vira a cara para ela. Irmão, o que você carrega ainda da velha criatura? Aqui o Pedro ainda não era transformado. Você vai ver o Pedro daqui para frente, vou te mostrar um Pedro transformado. Será que nós ainda carregamos? O que você usa para resolver os problemas? Está que nem o Pedro, usando coisas antigas, coisas do passado, atitudes de pessoas que estão no mundo. Tem pessoas, irmão, ficam impressionados, dentro da igreja. Sabe o que eles fazem? Fica mudo com o familiar. Se a esposa fizer um negócio, ele fica calado, ignora a esposa como se ela não existisse. Se o marido errou, às vezes é a esposa que ignora o marido, um ignora o outro, os pais com os filhos com os pais, sabe? Eles ficam calados, você está dentro de casa, eles ignoram, não conversam com você como se você não existisse. Sabe aquela pessoa que fica de beicinho? Acho que você não tem isso na sua casa, graças a Deus, né? Mas tem gente que fica de beicinho. Irmão, a gente ficava de beicinho quando a gente tinha 8 anos de idade, hoje nós somos adultos. Só que às vezes nós estamos na igreja, mas não estamos percebendo que precisamos ser transformados. Porque não basta estar dentro da igreja, porque a porta lá atrás é bem larga, sim ou não? A porta lá atrás é larga, aceita todos nós. E Jesus diz, pode vir como você tiver. Todavia, ele não disse, eu vou te deixar assim. Porque o caminho que leva para o céu, a Bíblia diz que ele é estreito. Porque a porta, como é que ela é? É apertada. Tem coisas que você está carregando que vai acontecer. Vai chegar um ponto da sua caminhada cristã que se você quiser continuar caminhando no caminho que te leva para o céu, você vai ter que deixar essas coisas para trás. O Pedro ainda carregava uma espada. O que você ainda carrega da velha criatura? Como é que você resolve seus problemas? Virando a cara, não cumprimentando? Aí eu vou tratar o mal fulano porque eu tenho que me vingar. O fulano tem que pagar. Primeiro, o fulano tem que pagar para quem? Para mim ou para Deus? O fulano tem que responder para quem? Para mim ou para Deus? Porque quando você quer que ele pague ou que ele faça, é porque você é o juiz. Você está querendo ser Deus nessa jogada. Então não podemos ser. O Pedro aqui ainda não era transformado. E às vezes você está assim. Você vem na igreja, você está igual o Pedro, você está andando com Jesus. Só que você ainda não foi transformado. Você tem muitos comportamentos da velha criatura.
Você tem muitas coisas da antiga criatura de devolver, de se vingar, de fazer isso, de prejudicar, de fazer tal coisa, de fazer. Temos que mudar isso. Vamos lá? Aí diz, de novo 10, então Simão Pedro, o que ele tinha, queridos? Todo mundo comigo, ele tinha o quê? Temos que nos perguntar, o que a gente ainda tem da velha criatura que tem que ficar para trás hoje? Deixa Deus te transformar. Tinha espada. Como é que você é dentro de casa? Ah, pastor, eu sou aquela pessoa brava, então peça, Deus me transforma. O Pedro também era, Deus transformou o Pedro. O Pedro também tinha um temperamento mais explosivo, Deus fez a obra nele, nós temos que pedir isso. Ele tinha espada, ele desembaiou a espada, ele feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Aí diz a Bíblia, mas Jesus disse, Pedro, mete a tua espada onde? Na bainha. Irmão, presta muita atenção, Deus vai sempre te corrigir. Eu acabei de ler que o João errou, na hora Jesus corrigiu ele. O Pedro errou, o que Jesus fez na hora? Esse é o Deus que a gente serve. Sempre Ele vai nos corrigir na hora. Não vai passar a mão na cabeça, não vai deixar passar, por mais que Ele goste de você. Ele amava os discípulos, mas nunca passou a mão na cabeça de nenhum. Vamos ver o Pedro transformado? 1 Pedro capítulo 3, vamos lá? Olha esse homem transformado agora, escrevendo uma carta para a igreja. Agora é o Pedro cheio do Espírito Santo. Agora é o Pedro transformado. É isso que eu e você vamos buscar essa semana. Quem é que vai buscar transformação, diga amém. Vamos orar por isso? Vai lá com o pastor, 1 Pedro capítulo 3. Então você viu o João antes e o João depois. Você acabou de ver o Pedro antes, vou te mostrar o Pedro depois do Espírito Santo, da transformação do batismo, para você entender a importância de nós, como cristãos, buscarmos o batismo, sermos cheios de Deus. Quem está em casa assistindo também, ser cheio de Deus. Vamos lá, 1 Pedro 3, começa com o pastor no verso de número 8. Pega uma caneta se você tiver, para sublinhar o que é importante na Bíblia. O Pedro vai falar assim para nós no 8. E finalmente, ou seja, ele está finalizando uma carta, né? Finalmente, finalizando um texto. Sede todos de um mesmo sentimento. Pedro está falando sobre união. Compassivos. Você tem que ser aquela pessoa boa, tranquila, se coloca no lugar. Amando quem? O homem que corta a orelha está mandando você amar o outro. Você vê como Deus mudou ele? Amando os irmãos, entranhavelmente, como é que nós temos que ser? Misericordioso. O que é afável? Afável é algo amável. Então Pedro está dizendo, eu tenho que perdoar, eu tenho que ser amoroso. O homem que meteu a espada na orelha, cortou alguém, agora está transformado, ele é outro, está dizendo, seja amoroso, ame o seu irmão. Continua comigo, versículo 9. Pegue uma caneta e sublinha só a primeira parte. O que o Pedro vai dizer? Não tornando o mal pelo quê? Que foi exatamente o que ele fez. Eles foram fazer o mal para Jesus e o Pedro devolveu o mal. Agora o Pedro está transformado pelo Espírito Santo, ensinando a mim e a você, dizendo, não devolva o mal. Esse Pedro aqui, se tivesse no Getsemane, esse Pedro aqui, ele não cortaria aquela orelha. Porque agora ele está cheio do Espírito Santo, agora ele foi transformado, agora ele é outra pessoa. E essa pessoa que Deus quer que eu e você sejamos, transformados pelo Espírito de Deus. Às vezes você está anos na igreja, mas você nunca pediu para Deus te transformar como Ele precisa. Você nunca pediu para Ele mudar o seu caráter. Tem coisas boas da criação, mas às vezes na criação tem coisas que não são tão boas assim, que nós temos que tirar. Precisamos deixar para trás. Aí diz mais, continue. Não tornando o mal pelo mal, continue comigo. Ou injúria, por quê, queridos? Então Pedro está dizendo, não xingue quem está xingando você, não devolva no tom. Olha mais o que Pedro vai dizer. Antes, pelo contrário, bendizei. Pedro está dizendo, fale bem. O que mais? Sabendo que para isso foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a língua do mal, seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o que, queridos? O bem. Olha o 11. Busque a paz e faça o quê? E siga a paz, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos atentos às suas orações, mas do rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o quê? E o Pedro fez o mal para aquele. Mas por que o Pedro está falando isso, pastor? Porque agora ele é cheio do Espírito Santo, agora o Pedro é uma pessoa transformada. Então ainda há esperança de Deus moldar a nossa vida, melhorar onde nós precisamos. Temos que buscá-lo, se colocar humildemente diante dele e dizer, Deus, eu reconheço, eu tenho que mudar aqui lá, e aonde eu não estou vendo, eu quero que o Senhor me molde. Eu quero que o Senhor me ajude a ser uma pessoa. O Senhor mudou o João, o Senhor mudou o Pedro, que parecia aquele homem impossível, agora ele está transformado. Agora vamos olhar o Paulo. Deus vai transformar esse grande apóstolo num outro homem. Quando ele é cheio do Espírito Santo, ele muda. Vamos primeiro olhar o apóstolo Paulo lá no começo, Atos 7. Livro de Atos, lá no comecinho. No começo, Paulo queria matar os cristãos. Tanto é
que ele viu as pessoas apedrejando injustamente um homem chamado Estevão, que não fez nada. E o Paulo ficou calado, porque o Paulo tinha raiva, ódio, vontade de vingança, sede de vingança contra os cristãos. E o Paulo consente na morte de Estevão, e ele é uma autoridade também na religião dele, que é o farisaísmo, que pertencia a uma seita do judaísmo. Ele é uma autoridade, e ele vê aquilo ocorrendo. Ele deveria levar aquilo para julgamento, mas ele passa a mão na cabeça e permite que a injustiça aconteça. Esse era o Paulo antes do Espírito Santo, você vai ver depois. Atos 7, versículo 58, o Paulo vendo Estevão morrer diante dos olhos dele, um homem de Deus, Estevão. E expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, que aconteceu com Estevão? Adormeceu. Você sabe que Estevão morreu. Mas o interessante é que quem é que estava lá vendo de camarote o Estevão ser apedrejado e não fez nada? Não tentou impedir, não buscou saber qual era o motivo do apedrejamento, qual era a transgressão ou o ato ilícito que o Estevão havia cometido. Ele não buscou saber, ao contrário, ele pegou e acobertou essa morte. Diz o texto no 59, perdão, o 58, expulsando a cidade o apedrejavam, e as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado. Então Paulo viu. Esse era a velha criatura. Continua comigo no 9, capítulo 9. Mais um pouquinho da velha criatura do Paulo. Você vai ver como é que ele era. Versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens e quer mulheres, que a Bíblia diz, os conduzisse presos até onde? Esse era o Paulo. Queria matar os crentes, cara da raiva, resolvia tudo na pancada, no ódio, permitia injustiça diante dos olhos, só coisas erradas. Agora você vai ver o Paulo transformado, escrevendo ensinamentos para a igreja dos Romanos, Romanos capítulo 12. Vai um pouquinho para frente, próximo livro. Você vai ver o Paulo transformado. Então é isso que eu quero que você entenda hoje. A importância de sermos batizados e permitirmos que o Espírito Santo não só nos batize, mas também nos transforme. E é o que Deus quer fazer com você. Ele quer transformar o seu caráter, Ele quer transformar o seu jeito de ser, Ele quer transformar o seu comportamento para que você represente Jesus. Esse é o objetivo dele, não é apenas nos trazer para a igreja, mas ele quer ver você uma pessoa transformada, porque quando você é transformado, você representa Jesus. E quando representamos para Jesus, as pessoas que andam ao nosso redor vão querer procurar a casa de Deus, por causa do nosso comportamento e bom testemunho. Vamos lá, Romanos 12, começa no versículo 14. Olha o Paulo transformado, olha como as palavras deles, o jeito deles de falar muda. Abençoai, Romanos 12, 14. Abençoai aos que vos perseguem. Olha o Paulo ensinando, tem alguém te perseguindo? Não fala mal. Abençoa essa pessoa. O que mais? Abençoai e não amaldiçoeis. Olha o Paulo, irmão. 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Paulo está dizendo, não seja omisso. O que ele foi na morte do Estevão? Omisso. As pessoas, ele viu acontecer, ele deixou. Agora o Paulo está dizendo, eu preciso ser um cristão de atitude. Tem muito cristão Pilatos que está vendo as coisas erradas acontecerem, está vendo fulano ser prejudicado injustamente e não faz. Paulo está dizendo, você tem que chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra. Ele está dizendo, você tem que participar, eu não posso ser omisso, eu preciso ter posição, eu não posso ser aquele em cima do muro. Tem gente que joga no time que está ganhando. Paulo está dizendo, eu não posso ser um crente em cima do muro, eu tenho que ter lado, eu tenho que ter posição, eu tenho que chorar ou me alegrar. Ou é sim, sim, ou é? Então Paulo está dizendo, ele foi omisso, mas ele está dizendo para a igreja, não sejam. Às vezes seu colega está sendo prejudicado e você sabe, você podia bater na porta do gerente e dizer, isso não é verdade, e você não faz. Está pecando por omissão. Paulo aqui está transformado. 17. Olha o que ele vai falar para nós, 17. A ninguém tornei o mal pelo quê, queridos? Olha o Paulo nos ensinando, não devolva o mal. Claro, aqui ele é um homem transformado, a ninguém torneis o mal pelo mal. Procurai as coisas honestas perante quem, queridos? Todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com quem? Todos os homens. Versículo 19. Pegue uma caneta e sublinhe isso aí. O que o Paulo vai dizer no 19?
Não vos vingueis a vós. Quando ele pediu as cartas para matar os cristãos, é porque ele queria se vingar. E aqui ele está dizendo, não vos vingueis. Pá, pastor, eu sou uma pessoa vingativa. Então deixa o Espírito Santo transformar você. Pastor, eu guardo ódio. Se a pessoa me fizer algo, meu Deus, eu chego a orar para que Deus mande um raio na cabeça dela. Então ore a Deus, Senhor, eu não posso ser assim, eu tenho que ser transformado pelo Espírito Santo. Está errado, Deus. Aí diz mais, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, olha o que o Paulo vai dizer, se o teu inimigo tiver fome, faça o que, queridos? O inimigo dele estava morrendo diante dele, apedrejado injustamente, ele não fez nada, é que aqui ele está transformado. Dá-lhe de comer, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Final 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o que, pessoal? Olha o Paulo transformado. Acabei de mostrar para você 3 homens muito importantes da Bíblia. O Pedro, o João, o Paulo. Você acabou de ver como que era o comportamento deles antes de serem batizados, antes de serem cheios do Espírito Santo, como que é o comportamento deles depois. Então o que você vai começar a entender hoje? Que Deus pode nos transformar. Não importa em que família eu cresci. Não importa o que faltou na minha criação. Não importa o que esteve em excesso. Não importa o que eu passei pela vida. Como foi o meu passado. Quando o Espírito Santo entra, se eu permitir, ele pode me transformar numa pessoa completamente diferente. Que quem olhar para você não vai mais te reconhecer. Porque você vai ser outra pessoa, só que eu preciso buscar o Espírito Santo, eu preciso orar mais, eu preciso me manter cheio do Espírito Santo, e eu preciso começar a pedir, me transforma, Senhor. O Senhor mudou o Paulo, o Senhor mudou o Pedro, o Senhor mudou o João, pegou pessoas que eram perdidas e transformou em grandes pessoas usadas por Deus. Deus quer fazer isso na sua vida, quer que você dê um bom testemunho, que você represente Ele por onde você for, só que você tem que pedir, Deus, transforma o meu caráter, transforma o meu temperamento, muda o meu jeito de ser. Eu estou há anos na igreja, mas ainda sou uma pessoa que guardo mágoa, que tenho raiva, que viro a cara para todo mundo, que passo pelo irmão e não cumprimento ele, que tenho vontade de me vingar do João, da Maria, do José, que não gosto do outro, que faço coisas para prejudicar não sei quem, ou seja, eu estou dentro da igreja, mas ainda não fui completamente transformado. Por que eu não fui? Porque talvez eu não pedi, porque Deus só faz o que você pede, e a Bíblia diz, quem pede, então está na hora de você começar a pedir. Senhor, me muda. Eu não quero mais ser essa velha pessoa. Eu não quero mais continuar carregando essa espada que vai ferindo aqui, ferindo lá. Eu quero ser uma pessoa nova, transformada. É isso que nós vamos pedir agora para Deus. Não esqueça. Não importa como você é. Não importa qual é a sua falha, qual é o seu defeito. Chega diante de Deus, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo diz, quando eu estou fraco, então eu sou o quê? Quando eu descubro a minha fraqueza, apresento ela a Deus, Deus faz uma obra na minha vida. Deixa Deus fazer a obra, deixa Deus transformar. Peça para Ele, Ele mudou aqueles homens e Ele pode mudar você, se você deixar. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal. Espero que Deus fale muito com você através dessa mensagem, ou já esteja falando. E olha, se você ainda não curtiu, eu peço que você curta, deixe o seu like no vídeo. Se você ainda não compartilhou, compartilha com alguém. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba a notificação de todas as mensagens novas que vão estar entrando aqui no meu canal PR Luiz Vargas. É um prazer ter você e não esqueça, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e ser abençoado. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você está entrando, se você já é do canal, que bom que eu tenho você aqui comigo. Olha, juntos nós vamos alcançar almas para o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Bom vídeo.